comprovar isso? Só pagando. Ah, entendi. Radiciação. Então, vamos agora para a aula de radiciação. Tá? Aproveite aí e faça inscrição no canal. Ative o sininho para você receber as novidades. Tá? Essas aulas são muito importantes para vocês. Tá? Muito importante. Caso esteja fazendo os exames do Cefet, do PEC, do ProUni, do IFMG, do SEDAF, Teste Amparo e o Enem também. Tá? Então, a radiciação é a propriedade inversa, a operação inversa da potenciação. Então, quando eu faço a raiz enésima de um número A e digo que ela é igual a B, tá? Eu posso transformar isso daqui numa potência. Mas antes disso, olha só, o A, ele é chamado de radicando, tá? Importante isso, olha só. O chapeuzinho aqui, ele é o radical, tá? Ele é o radical. Radiciação é mais tranquilo. Acho que mais fácil que a potenciação. Mais fácil, depende do exercício. Você vai ver aqui. O N é o índice do radical. E o B vai ser a raiz. Tá importante isso daqui, tá? Então, por que a radiciação é a operação inversa da potenciação? Porque eu dizia que raiz enésima de A é igual a B, isso é equivalente a eu chegar assim e fazer que B vezes B vezes B vezes B, quantas vezes? N vezes, né? N vezes. O resultado disso, obviamente, vai ser o quê? B elevado a N, não é? E que resultado disso vai ser igual a A. Não é? Olha só um exemplo. É sempre bom a gente simplificar, né? Olha só um exemplo aqui, ó. A raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Isso implica em dizer que menos 2 vezes menos 2 vezes 3 vezes, né? Vezes menos 2, o resultado disso vai ser menos 8. Legal isso, hein? Agora, olha que importante também o que eu vou explicar agora. Importante demais a minha explicação aqui, ó. Só existe raiz de índice ímpar, né, de número negativo, ou do próprio zero, né, obviamente, né? Olha lá, raiz cúbica de menos 27. Isso vai ser igual a menos 3, né? Então, raiz de índice ímpar existe de qualquer número, não é? Olha lá, raiz cúbica de 27, isso é importante, vai ser igual a 3. Porque 3 vezes 3 vezes 3 são 27. Agora, raiz de índice par só existe de número que é positivo, incluindo zero. Então, aqui, raiz quadrada de 4 são 2, não é? Raiz quadrada de menos 4. Isso não existe em E. Não existe em E. Existe num conjunto chamado números complexos, mas não estão mexendo com ele nesse momento. Não é? O do menos 27, por exemplo, ser um número ímpar existe? Não, é porque o índice é ímpar, isso. Aí, quando o índice é ímpar, a raiz de um negativo é negativo, a raiz de um positivo é positivo. E quando o índice é par, não é?
Por exemplo, raiz quarta de 16. Isso são 2. Porque 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, são 16. Agora, a raiz quarta, não é? De menos 16, isso não existe em R. Você falaria que isso aqui é menos 2? Não é menos 2. Porque menos 2 elevado a 4 é mais 16. Não é menos 16. Não é? Raiz cúbica de 0 é 0. Porque 0 vezes 0 vezes 0 é 0. Raiz quadrada de 0 também é 0. Porque 0 vezes 0 é igual a 0. Não é importante isso. Não é? Isso é muito, muito, muito legal e importante. Então, agora nós vamos pegar as propriedades, não é? As propriedades da radiciação. Vamos lá, então. Propriedades. A primeira, então, né? A raiz enésima de um produto A vezes B, se eu precisar, né? Porque às vezes eu posso precisar de separar isso para calcular. Então eu posso separar a raiz enésima de A que multiplica a raiz enésima de B. Olha só, exemplo. Raiz quadrada de 25 vezes 16. Olha só. Eu posso e devo separar, né? Olha lá, eu posso colocar raiz quadrada de 25 vezes raiz quadrada de 16. Olha só. E todos nós sabemos, né? Que a raiz quadrada de 25 são 5. E a raiz quadrada de 16 são 4. E o resultado disso vão ser 20. Claro que você poderia também multiplicar 25 vezes 16, são 400. Depois vai tirar a raiz quadrada de 400, que são 20. Eu só fiz assim para demonstrar a propriedade. Agora, vamos dar um outro exemplo. Olha só. Vamos supor que você precisasse de calcular a raiz quadrada de 27. Não é? Não tem raiz quadrada exata, mas você pode e deve simplificar. E essas operações são importantes aí para frente no nosso curso, né? Então, eu posso fatorar, eu posso colocar 27 fatorados são 3 elevado a 3. Aí 3 não simplifica com 2, né? Então, eu separo, eu desmembro assim, ó. 3 elevado a 2 vezes 3, ó. Agora aqui de baixo. Obrigado, tá? Obrigado. Aí eu separo raiz quadrada de 3 elevado a 2 vezes a raiz quadrada de 3. Ó. Olha só. Tá vendo? Legal? Aí eu simplifico 2 com o 2 aqui, né? Do índice. Aí o resultado meu aqui vão ser 3 raiz 3. Oi. Ah, então tá. Obrigado, viu? Boa recuperação, tá? Tchau. Vai com Deus. Olha só aqui, gente. Estão vendo aqui? Deixa eu só separar aqui. Eu só vou... trocar aqui a cápsula vermelha. É um segundinho só. É um segundo aqui, viu, gente? Não demora, não. Prontinho, tá? Bem, agora
a segunda propriedade é a divisão, né? Raiz enésima de A sobre B, ó. Aí eu também posso separar raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B. Olha lá. Então, vamos dar um exemplo? Raiz quadrada de 25/16avos, ó. Olha só, vamos lá. Eu faço raiz quadrada de 25 sobre a raiz quadrada de 16. Ó. Beleza? Então, 5/4. Não é? Vamos dar um outro exemplo? Raiz quadrada de 48 sobre 100. Se eu precisasse, eu poderia simplificar aqui por 2, por exemplo. É bobagem, né? Porque eu separando aqui, ó, eu faço raiz quadrada de 48 sobre a raiz quadrada de 100. Ó. Aí, o denominador é fácil, né? Raiz quadrada de 100 são 10. Ó. Não é? E 48, eu posso fatorar, não é? Então, aqui do lado, ó, 48 fatorando, por 2, 24, por 2, 12, não é? Por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu vou ter 2 elevado a 4 vezes 3, não é? Olha lá. Aí, usando a primeira propriedade, eu separo raiz quadrada de 2 elevado a 4 vezes a raiz quadrada de 3, ó, sobre 10. Ó. Olha só que beleza. E 4 é múltiplo de 2, né? Aqui, ó. Então, 2 por 2, 1. Quando fica 1, a raiz some. 4 por 2, 2. 2 elevado a 2 são 4. 4 raiz de 3 sobre 10. Ó. Aí eu simplifico 4 com 10, não é? Olha lá. 4 por 2, 2. 10 por 2 são 5, olha lá. Então, o resultado simplificado disso daí são 2 raiz de 3 sobre 5. Fantástico, né, gente? Eu não posso, de maneira nenhuma, tá? Eu não posso separar os termos quando está somando ou subtraindo. Por exemplo, aqui, raiz quadrada de 16 mais 25. Ou somando ou subtraindo, eu não posso. Eu jamais posso fazer isso aqui, ó. Raiz quadrada de 16 mais raiz quadrada de 25. Ou somando, jamais. Isso matematicamente é errado, pode perceber. Olha lá. 25 mais 16, eu teria 41. Raiz quadrada de 41 é igual a 4 mais 5? Não é, né? De maneira nenhuma, né? Raiz quadrada de 41 é igual a 9? Não é, né? Continuando aqui, então. Só um minutinho. Terceira propriedade. Terceira propriedade. Raiz
enésima da raiz enésima de um radicando A aqui. A matemática nos permite multiplicar os índices, tá? Então, eu ficaria com raiz n vezes m de A. Olha que legal. Um exemplo aqui, tá? Raiz quadrada da raiz quinta de 1024, por exemplo. Quanto vai dar isso? Raiz 2 vezes 5, 10, né? De 1024. Olha que legal. E se eu fatorar o 1024, eu vou ter 2 elevado a 10. Então, eu vou ter raiz 10 de 2 elevado a 10. Olha que bacana isso aqui. Aí eu cancelando aqui o 10 com 10, eu vou ter 2. Então, a raiz quadrada da raiz quinta de 1024, o resultado disso vale 2. Bacana, né? Quarta propriedade. A raiz enésima de um radicando A e o parênteses elevado a um expoente por fora m. Eu posso, sem nenhum tipo de problema, passar esse m para expoente do A. Ficaríamos assim. Raiz m de A elevado a m. Olha que legal. Vamos dar um exemplo? Olha lá. Raiz quadrada de 2 elevado a 6. Então, eu passo 6 para expoente do 2. Então, eu terei raiz quadrada de 2 elevado a 6. Olha só que beleza. Entre raiz quadrada são 2, né? Então, 6 é múltiplo de 2. 2 por 2, 1. 6 por 2, 3 só. 2 elevado a 3 são 8. Então, a raiz quadrada de 2 elevado a 6, o resultado vale 8. Legal, hein? Não é? As propriedades são essas daí. Agora, vamos continuar. E esse assunto, ele é extenso. É um assunto um pouco mais extenso, tá? Adição e subtração de radicais. Adição e subtração de radicais, tá? Então, olhem só. Então, é importante que eu vou falar agora. Então, podemos adicionar ou subtrair radicais que têm o mesmo radicando e o mesmo índice. Então, por exemplo, eu tenho aqui 2 raiz de 2 mais raiz de 2. Eu tenho que imaginar, é como se esse raiz de 2 fosse uma espécie de uma variável, né? Como se fosse, então, uma fruta, por exemplo. 2 peras mais uma pera. São 3 peras. Tipo assim, entendeu? Então, 2 raiz de 2 mais raiz de 2 são 3 raiz de 2. Mas se o radical não for o mesmo, o que eu tenho que fazer? Um exemplo aqui. Raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 2. Então, os radicandos são diferentes, os índices são iguais, então quer dizer que eu deixo para lá, a operação não pode ser feita? Não. Pode ser que esse radical aqui ele seja expressão da raiz de 2. Eu adoro, não é?
Então, 8 são 2 elevado a 3. E eu posso desmembrar, né, em 2 elevado a 2 vezes 2, porque aqui é raiz quadrada. Então, eu coloco raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 2, mais raiz quadrada de 2, ó. Aí aqui eu separo, né? Como eu já mostrei. Mas se eu não quiser separar, eu posso cortar de uma vez, mas lembrando que a raiz continuará para esse 2 aqui, ó. Aí fica mais rápido. Então, ó, eu cancelei aqui, mas estou cancelando só para esse 2 aqui. A raiz continua para esse, ó. Não pode esquecer disso. Então, eu terei aqui 2 raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2, não é? Aí eu terei 3 raiz quadrada de 2. Perceberam aqui a jogada? Vamos dar aqui um outro exemplo. Raiz quadrada de 48 mais raiz quadrada de 75. Não é? Então, o 48 já fatoramos aqui já, né? 2 elevado a 4 vezes 3, não é? E a fatoração do 75 é 5 ao quadrado vezes 3. Só fazer, né? 5 ao quadrado vezes 3. Então, eu faço a mesma coisa. Eu simplifico aqui o 2 com 4. 2 por 2, 1. 4 por 2, 2. Lembrando que a raiz continua por 3, né? 2 elevado a 2, 4. Raiz de 3, ó. Mais, aqui é a mesma coisa, né? Eu cancelo aqui. Mais 5 raiz de 3. E teremos aqui o resultado. 4 raiz de 3 mais 5 raiz de 3, teremos 9 raiz. Não é? E por último, aqui nós temos mais uma operação que chama-se racionalização de denominadores. Muito importante isso também, tá? Racionalização de denominadores. Olhem só. O objetivo da racionalização é você, por processos matemáticos, você eliminar a raiz dos denominadores. É importante a gente fazer isso em alguns exercícios, tá? Então, primeiro caso, por exemplo, eu tenho aqui 3 sobre a raiz quadrada de 2 aqui, por exemplo. Eu retirar matematicamente, não é? Essa raiz quadrada aqui, o denominador aqui, é fácil, nesse caso, com raiz quadrada. É só eu multiplicar numerador e denominador pela raiz quadrada de 2. A gente chama, nesse caso, então, a raiz quadrada de 2, nesse caso, a gente chama de fator racionalizante. Na verdade, eu vou achar um novo número que vai ter o mesmo significado que 3 sobre raiz quadrada de 2, né? O mesmo número, porém, a expressão dele é diferente, sem o denominador, sem a raiz do denominador, né? Então, aqui eu farei 3 raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Não é isso? Olha que legal. Não é?
E o segundo caso, vamos supor que 3 sobre a raiz sétima de 2 ao quadrado, por exemplo. Agora aqui não vai adiantar nada eu multiplicar pela raiz quadrada de 2. Não vai adiantar, não vou, com isso, tirar essa raiz do denominador. Então aqui, o meu fator racionalizante vai ser da raiz sétima, porque aqui é raiz sétima, e o meu radical vai ser 2, porém elevado à diferença do índice para o expoente do radicando. 7 menos 2, 5. Por quê, professor? Porque na hora que eu multiplicar aqui, ó, eu vou chegar de novo no 7, eu posso cancelar. Então, olha só o que vai acontecer. Eu vou ter aqui 3 raiz sétima de 32, não é? Sobre... Aqui, então, eu coloco raiz sétima de 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 5, né? De 2 elevado a sétima. O objetivo foi atingido, né? Porque agora eu simplifico 7, a raiz some com 7. Aí nós teremos aqui 3 raiz sétima de 32 sobre 2. Olha que legal, não é? E nós temos o terceiro caso aqui. Por exemplo, nós temos aqui 3 sobre a raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 3, por exemplo. Não é? Aqui não é obrigatório que tenha as duas raízes, não. Tá? Poderia ter uma raiz só e a outra sem raiz. Tá? Então, aqui é até uma coisa que nós vamos aprender numa aula para frente, aí, mas eu tenho que adiantar agora. Aqui não vai adiantar eu multiplicar pela raiz de 5 em cima e embaixo, não vai adiantar, porque tem a raiz de 3. E não vai adiantar eu multiplicar pela raiz de 3 também em cima e embaixo, porque tem a raiz de 5. Aqui eu tenho que multiplicar pelo conjugado. O que é o conjugado de raiz de 5 menos raiz de 3? É a raiz de 5 mais a raiz de 3. Então, como é menos aqui, eu multiplico pelo mais, olha lá. Raiz de 5 mais a raiz de 3 em cima e embaixo. Naturalmente, que se fosse mais aqui, eu multiplicaria pelo menos. Mas eu estou fazendo isso por causa de quê? É por causa do notário que ele vai aprender, que ele faz assim, ó, A mais B, que multiplica A menos B. Isso vai resultar em um quadrado do primeiro menos um quadrado do segundo. Então, eu acabo com essa operação, não é? Eu acabo cumprindo o objetivo, que é retirar a raiz do denominador. Então, teríamos aqui, podemos deixar aqui fatorado, né? Aqui, ó, tem um numerador, ó, 3 raiz de 5 mais a raiz de 3, ó. E embaixo, né, eu faço, então, A menos B vezes A mais B, o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, não é aqui? Aí eu simplifico, né? 2 com a raiz. Aí teremos aqui nosso resultado, não é? 3 raiz de 5 mais a raiz de 3, ó, sobre... Aqui eu teria 5 menos 3, que são 2, né? Olha o resultado aí, ó. Legal, né? Olha só. Ficou faltando só uma coisinha nessa nossa aula de radiciação, né? E eu esqueci de uma coisa. Somente uma coisinha, tá? Que é a multiplicação de radicais de índices diferentes, tá? Então, vamos supor que tenhamos aqui... Eu expliquei já isso daqui de outra maneira, né?
transformando em potência, mas eu não preciso necessariamente de transformar isso em potência. Eu posso fazer o seguinte, eu posso tirar o MMC dos denominadores, né, dos índices, perdão, o MMC de 3,6, né, eu ponho lá 6, olha lá. Então, posso multiplicar quando tem o mesmo índice, né? Somar também, né? O mesmo índice, o mesmo radicando. Então, aqui eu ponho 2. Aí eu pego, né? Eu pego o novo índice, o MMC, divido pelo divisor e multiplico pelo expoente do radicando original, né? Então, 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2. Você pode perceber que a raiz sexta de 2 elevado a 2 é equivalente à raiz cúbica de 2, não é? 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3. Da mesma maneira, raiz sexta de 2 elevado a 3 é equivalente à raiz quadrada de 2, não é? Agora, eu consigo continuar. Aí eu coloco raiz sexta, eu vou juntar lá de baixo, né? 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3, ó. Aí nós teremos a raiz sexta de 2 elevado a 5, como já tínhamos achado anteriormente. E se eu precisar, eu posso passar para potência, não é? 2 elevado a 5 sextos. Tá? Então, ficamos por aí hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal, ative o sininho aí, compartilhe o vídeo, tá? Para que mais e mais e mais pessoas sejam contempladas e atingidas por esse maravilhoso curso de matemática básica do professor Eduardo Chaves. Tá bom? Então, um abraço. Tchau.